e hoje nós vamos conversar, nós vamos falar sobre a história de um alemão que é quase brasileiro. É, isso mesmo, vocês vão entender a história dele. Ele é tão apaixonado pelo Brasil que escreveu um livro sobre o Marco Zero do Brasil, só contando a história do Brasil. Não é isso, seu Gunther? Muito boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Panorama. Muito obrigado. Eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos em Guarapari, especialmente a Escola de Mergulho Atlantis e os meus amigos gaúchos da cidade de São Lourenço do Sul, que me fizeram com muito orgulho cidadão honorário daquela cidade maravilhosa. Isso, onde o senhor morou por 14 anos, né? Eu morei 14 anos em São Paulo, trabalhei lá em vários lugares. Ah, foi em São Paulo que o senhor morou 14 anos? Foi em São Paulo, sim. Entendi. Deixa eu dar boa noite aqui para o meu parceiro, Emerson Andrade. Boa Tudo noite, bem? Josi. Eu também morei, acho que 3 anos em Minas. Ah, serve. Sim, muito bem. Eu queria serve. agregar a conversa, desculpa. Você não é alemão não, mas tudo bem, serve. Tá bom, obrigado. Seu Gunther, agora essa paixão pelo Brasil, né? O senhor estava falando comigo que considera o nosso país como a sua segunda pátria. Correto. Por que surgiu essa paixão avassaladora pelo Brasil? Durante esses 14 anos, eu fiz uma integração perfeita na sociedade brasileira, aprendendo português, gostando do português. E é uma paixão que nunca me deixou. Estou cultivando e ainda procurando aprender um pouco mais sobre o Brasil, sobre a história do Brasil e da língua portuguesa, que eu considero muito rica, sabe? Sim. Tanto que o senhor fez esse livro, né? Escreveu um livro. Como que é o nome do livro? Randstaden, Sua Alma, Minha Alma. Ó, que legal. A gente tem imagem dele. Isso, tem a capa do livro ali. E esse livro, ele conta um pouco da história do Marco Zero mesmo do Brasil, né? Da época do descobrimento. Sim, correto. Esse cidadão alemão que viveu e tem uma passagem muito conhecida, o Randstaden, virou até um filme em 1999, é um assunto tricultural, luso, teuto-brasileiro. Sim. E ele presenciou ao vivo a formação da nação brasileira. A formação, né? A formação. Teve até o contato com o primeiro governador-geral Thurman de Souza, que recebeu até um contrato de comandante do Forte São Felipe em Betioga da mão dele. E foi lá onde ele foi sequestrado pelos índios tupinambás e ficando em Ubatuba 9 meses como prisioneiro, até no Rio de Janeiro os franceses liberaram ele e trouxeram ele de volta para a Alemanha, onde ele cumpriu uma promessa. Ele tinha uma promessa, se ele saísse vivo daquela aventura, ele ia fazer um livro agradecendo a Deus para essa graça. E ele fez esse livro em 1557, saiu na cidade de Frankfurt ao Rio Meno, na feira de livro. E esse livro foi um best-seller. Desde 1557 tem mais de 25 edições, tradução em várias línguas. E é interessante que o senhor é alemão, a história, né, de um outro alemão, ele contando a história de um outro alemão que participou dessa viagem, né, aqui no Brasil. E aí o senhor foi conhecer esse livro não na Alemanha, mas conheceu esse livro aqui no Brasil? Sim, no Forte de São João, em Betioga, onde fazia uma casa de praia. E tem um museu no Forte São João, em Betioga, e lá tinha, na saída, tinha numa mesa esse livro, escrito por um brasileiro, O Homem é a Obra, é o título, e me interessei e fiquei surpreso que mais de 400 anos atrás já tinha um alemão em Betioga. Já tinha um alemão no Brasil, o senhor nem sabia disso? Nem sabia, então eu fui conhecer, ler, e fiquei sabendo que ele deixou aquele documento mais antigo, mais amplo sobre a vida do Brasil, tanto quanto aos índios, a flora, a fauna. Ele fez uma descrição perfeita da hora zero do Brasil. Eu sempre queria saber como começou essa nação brasileira. E aí acabou descobrindo através desse livro. Através desse livro, começou nessa época
praticamente a formação da nação brasileira. E as fronteiras se definiram já em 1550, 52, 3, quando o Randstad era testemunho dessa formação. Inclusive, as fronteiras que conhecemos hoje foram definidas em 1550, porque tem divisões do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo para as duas nações, portuguesas e espanholas, em duas partes. E tudo isso o senhor também relembra no seu livro? O senhor também conta isso a história, muitos detalhes. Rico em detalhes. E o livro, gente, ele já publicou na Alemanha e em Portugal. Não? Eu corrigia em Lisboa, em Portugal, na Universidade de Letras. Então, Portugal e também na Alemanha. Na Alemanha ainda não. Não, na Alemanha? Não. E no Brasil ainda estou procurando uma editora que se interesse pelo assunto, que é também uma editora de porte que consegue dar aquele peso que merece para um projeto tricultural. Sim. Como e ele já está, inclusive... Eu tenho um texto traduzido já. Em português brasileiro, e falta agora uma editora no Brasil que faça esse livro aqui. Eu acho que merece muito de resgatar a história. Sim. Sabe? Ontem passei em Guarapari, numa livraria, e fiquei muito contente quando eu vi de Monteiro Lobato, o Randstad, e não um sebo, mas uma editora nova. Uhum. Então, quer dizer, eu fiquei muito feliz porque o Brasil ainda mantém aquela personagem viva através do Monteiro Lobato. Sim. Pois é, gente. Aí ele está procurando, então, uma editora, esperando, né, que apareça uma editora para publicar esse livro aqui no Brasil, já que conta essa história do nosso país, né, já está traduzido, é só mesmo publicar. E tem o contato. Tem o e-mail dele. O seu Gunter tem um e-mail que a gente vai colocar novamente aí no GC. Não está escrito errado não, tá, Josi? É do jeito que está lá mesmo, porque é um e-mail alemão. Ah. Então tá estranho aí na tela, mas é o e-mail certinho mesmo. Ah, é assim mesmo. Se puder botar vamos pra colocar aí daqui a pouquinho. Não estou vendo ali na tela não, mas vamos colocar. Aí, colocar. Ah lá. Agora, o Emerson estava falando que o senhor fala muito bem o português, né? Melhor do que ele. Mas também, gente, 2 filhos brasileiros, não podia ser diferente, né, seu Gunter? Não, a gente sempre aprende as coisas onde tem um amor especial. Uhum. Eu tenho esse amor especial pelo Brasil, sempre tinha, e sempre vou ter. Então, por isso, eu sempre volto e me relaciono com os amigos. E sempre nessa viagem eu faço mais amigos novos, que essa é uma coisa assim, muito importante na vida. E só aprimora e melhora esse amor pelo Brasil que o senhor disse que tem, né? Correto. Muito bom. Obrigada pela presença do senhor aqui. Ele que está passeando em Guarapari, já é a segunda vez que vem aqui à nossa cidade, gostou muito daqui também, de Anchieta, já fez vídeos para o youtuber também, falando sobre Anchieta, sobre Guarapari. Então ele é também um divulgador aqui do nosso município, do nosso estado. Obrigada pela presença do senhor aqui. Tomara que o senhor consiga uma editora para publicar esse livro aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. E fico muito feliz de estar hoje com vocês. A gente que fica feliz. Quando o senhor voltar, o senhor procura a gente de novo, que a gente quer saber se conseguiu. Com certeza. Tá bom? Fica mais um pouquinho aqui com a gente. Sim.